Olá, meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. No vídeo de hoje falaremos sobre o Capitão do Mato. Não é incomum, com intenção ou não de causar ofensas, usarmos apelidos e termos pejorativos para nos referirmos a alguém. Se a pessoa é muito magra, temos o apelido de Olívia Palito, por exemplo. Se a pessoa é muito gorda, temos os apelidos rolha de poço, chupeta de baleia e etc. Se a pessoa é alta, baixa, careca, branca, não importa. Não faltam apelidos para todos os tipos de pessoas. Com o negro, isso não é diferente. Negão, preto, crioulo, tizil, pássaro preto, urubu, pneu, asfalto, sola de sapato, capa de bíblia, Zé Gotinha da Petrobras, picolé de asfalto, entre outros. Normalmente, todos esses apelidos sempre foram usados em tom de brincadeira, inclusive entre negros. É absolutamente comum vermos negros se tratando por apelidos que a militância esquerdista do politicamente correto considera racista, porém, existe um porém. Com o total fracasso da parte econômica do comunismo, o socialismo, a esquerda tratou de adicionar mais elementos para sua luta de classes. Como já falamos em vídeos anteriores, Marx pregava que o comunismo seria alcançado por meio da luta de classes, a qual os trabalhadores fariam uma revolução e tomariam os meios de produção da burguesia. Porém, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque é uma tendência natural o proletário tornar-se burguês em um sistema capitalista. Haja vista que o capitalista ou o capitalismo permite o acúmulo de capital, consequentemente o investimento e, consequentemente, o comércio e o livre mercado. Com a tal revolução que nunca veio, a esquerda colocou minorias na luta de classes. É o chamado lupenproletariado, ou seja, foram adicionados gays, mulheres, latinos e negros. Nos Estados Unidos, país em que houve uma forte segregação racial ao longo da história, até podemos entender uma luta específica do negro por liberdades e direitos individuais naturais. Embora o próprio Thomas Sowell nos ensina que a coisa não é bem assim, pois em muitos locais do norte dos Estados Unidos, os brancos caipiras do sul sofriam tanto preconceito quanto os negros. Mas eu vou deixar isso para depois, porque com certeza isso virá um assunto para outro vídeo. Retomando então o ponto anterior, uma luta da comunidade negra é até aceitável, haja vista o histórico do país. O problema é que a luta dos negros nos Estados Unidos sempre foi eivada de muito esquerdismo. O Partido dos Panteras Negras era declaradamente comunista. A Angela Davis, sua maior militante, é declaradamente comunista. A luta pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos foi e ainda é eivada de um pensamento revolucionário marxista. Não é só uma luta por direitos, é uma revolução ideológica. Percebendo isso, vários negros que não concordavam com o proceder do movimento negro nos Estados Unidos começaram a estudar a origem dessa luta e confirmaram exatamente o que eu disse aqui anteriormente. Dessa forma, não concordando com a ideologia esquerdista impregnada no movimento negro, vários negros começaram a lutar também por mais direitos, mas defendendo o livre mercado, o conservadorismo e etc. Figuras como o próprio Thomas Sowell, Walter Williams e Larry Elder são grandes expoentes desse pensamento aqui que eu acabei de trazer para vocês. Como a esquerda identitária tomou para si o monopólio da virtude e tornou-se, o bastião da luta pelos negros oprimidos, ao ver negros pensando diferente, não perdem tempo e rotulam esses negros como Uncle Tom. Em tradução livre, Uncle Tom é tio Tom. Em uma tradução literária, Uncle Tom
é Pai Tomás. Uncle Tom, então, é um personagem do livro muito famoso, né? A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stowe. Acho que tem até um filme sobre ela que saiu há pouco tempo, né? Chamado Harriet. Esse personagem, o Uncle Tom, é interpretado como um negro servil, amansado, subserviente aos brancos, que tenta se integrar com indivíduos que o oprimem e que quer ser amigo dos brancos, ainda que o personagem não tenha sido criado com esse propósito. Como a esquerda brasileira é extremamente ridícula, é burra, sem criatividade, ela importa todas as pautas da esquerda identitária americana, e uma delas é justamente a pauta racial. O Brasil, segundo o grande sociólogo e antropólogo Gilberto Freire, é o mais perto que o mundo já chegou de uma democracia racial. Apesar da escravidão, negros, brancos e índios sempre conviveram em harmonia. Em que pese possa ter casos de racismo no Brasil, o Brasil não é um país racista. Porém, como a pauta racial da esquerda identitária é pautada na Revolução Marxista, pouco importa isso. Além de importar a pauta, teve que criar mais um apelidinho, pois Pai Tomás não é muito impactante, não é muito comercial e nem histórico para nós brasileiros. Daí surge então o Capitão do Mato. Eu nem preciso aqui falar como que era a figura do Capitão do Mato na época da escravidão no Brasil. Todo mundo sabe, todo mundo já assistiu uma aula de história pelo menos uma vez ao longo da vida. A esquerda usa tal apelido para rotular os negros que não seguem a pauta da esquerda identitária. Rotular os negros que são favoráveis ao conservadorismo, à direita, ao livre mercado e abominam o socialismo. Como a esquerda se acha dona da pauta racial no Brasil, todo negro que não pensa como seus lacaios esquerdistas logo são chamados de Capitão do Mato. Eu mesmo, inclusive, já fui chamado de Capitão do Mato, já fui chamado de preto da Casa Grande, negro falso, já fui chamado inclusive de Stephen, que é aquele personagem do Samuel L. Jackson no filme Django Livre, né, do Tarantino. Para a esquerda, o negro é obrigado a pensar como ela, mesmo a escravidão tendo acabado em 1888, o negro ainda é obrigado a viver em uma espécie de senzala ideológica, ou seja, tem liberdade de direito, mas não tem liberdade intelectual de fato. Não pode pensar como quer, tem que pensar de acordo com o que a militância deseja. A esquerda, ela nem se incomoda em ser racista, chamando os negros de Capitão do Mato. Para ela, esse termo nem é racista, afinal, quem não pensa como a esquerda é inimigo e tem que ser exterminado e tem o direito de ser ofendido. Isso expõe a hipocrisia da esquerda, pois se dizem lutar pelos negros, porém são racistas com os negros que não querem lutar por si, usando a Revolução Socialista Marxista como uma ferramenta. E aí fica a reflexão que eu deixo para vocês, meus amigos. Se o negro de direita é o Capitão do Mato, a esquerda é o próprio senhor de engenho escravocrata. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o meu trabalho e siga o Instituto Thomas Sowell Brasil nas redes sociais. O link das redes sociais do Instituto estão aqui na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Fui!